E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Mais um Pop News, vamos aí fazer o fechamento do dia 15/7 de 2016, aí sexta-feira, sextou. A galera vai curtir aí o final de semana com responsabilidade, com educação financeira, né? Sem extravasar demais aí no cartão de crédito, dentro daquele limite aceitável para não comprometer aí a sua renda mais do que 30%, né? Querendo ou não, o cartão de crédito é um financiamento aí que você acaba fazendo a respeito sobre os seus o seu salário, melhor dizendo. Então cuidado, hein? Não vai gastar mais do que necessário. Mas nós estamos também notícias boas aí, né? Porque como sexta-feira tem que vir notícias boas. O IFIX subiu, galera. Subiu. E aí, vamos olhar aqui na telinha. Você já está olhando aí na telinha aparecendo. O IFIX subiu nada mais, nada menos, olha só, 0,8%, né? 0,08%. Foi uma leve alta? Poxa, Bruno, foi uma leve alta. Né? Não teve muita coisa, mas foi uma subida, e é isso que importa, né? Então hoje fechou a carteira teórica em R$ 2.778,14, ok? Lembrando que nós estamos nos afastando da mínima, que foi R$ 2.541,52, e nos aproximando aqui, olha só, da alta, né? A maior alta foi R$ 2.841,35. Bom, vamos olhar o gráfico. Hoje o gráfico começou lá nas alturas, ó, ele iniciou mais ou menos daqui, ó, tá vendo? E aí ele subiu e depois ele só foi descendo, né? Depois podemos dizer aqui que teve uma lateralização e depois uma subida. Olha só. O importante é que teve mais pessoas querendo comprar do que vender. Durante o dia, a maior parte do dia, ou foi de baixa, foi de queda, mas nós conseguimos aí vencer as quedas, as vendas, e a compra foi maior, tá bom? Então, agora vamos para as altas, né? Você já está acompanhando na telinha aí. As altas começam então aí pelo HSAF11, com alta de 1,94%, XPPR11, alta de 1,77%. Seguida então do BTCR11, alta de 1,47%. A seguida aí do KNR11, alta de 1,43%. Além da penúltima colocação, temos o AIEC11, alta de 1,35%. E na lanterninha, olha só, um fundo de logística, o VTLT11, com alta de 1,34%. As altas foram bem expressivas, acima da média, né? Muito bom. Vamos ver as baixas também? Vamos lá acompanhar as baixas. Bom, as baixas ficaram por conta, olha só, do ARCT11, a queda muito expressiva de 4,68%, seguindo do Vino 11, olha só, queda de 1,90%, seguindo do JSRE, queda de 1,64%, XPCI 11 caiu 1,47%, a BRCO caiu 1,37% e o AFHI acabou caindo então a 1,28%. Bom, essas foram as baixas, as quedas aí do dia. Bom, ok, então vamos aí analisar o fundo BBPO11. É um pouco difícil falar, né? Vamos lá, vamos analisar esse fundo. Esse fundo é bem interessante porque ele é um fundo voltado exclusivamente para o Banco do Brasil, né? Ele compra as agências. Isso eu vou ler no relatório agencial, vai ficar mais fácil para vocês. Eu acredito que o importante agora é a gente fazer os indicadores e eu vou abrir o relatório e a gente vai ler algumas coisas que o relatório saiu ontem, tá bom? Então eu vou aproveitar o fato relevante, só tem ele, mais o relatório gerencial. Fechou? Então acompanha na telinha aí que nós vamos fazer então essa análise gerencial dele para a gente entender se ele, para cada um tomar a sua própria decisão, tá bom? Acho que isso é muito importante. Vamos lá? Ó, tá aqui o fundo, tá bom? BBPO11, vamos lá para os indicadores dele? Bom, o valor que ele fechou hoje foi de R$ 78,96, ele teve aí uma queda, né, hoje de 0,30%,
As mínimas dele aí nas últimas 52 semanas foi de R$ 78,49, ou seja, né, olha só, hein, ele está muito próximo da sua mínima, mais uma vez, o que não é muito bom, né, isso quer dizer que está sempre em tendência de queda. A máxima dele foi de R$ 115,60, uma diferença muito grande, mas se a gente, vamos ver o valor patrimonial dele, ok? Olha só o valor patrimonial dele, olha só, R$ 100,11. Então isso quer dizer que ele está sendo negociado em torno de R$ 21 21% de desconto, muito alta. E quem estava comprando esse fundo, olha só, quem estava comprando esse fundo em R$ 115,60, ou seja, comprando com ágio, ou seja, mais caro, 15%, a pessoa estava comprando 15% mais caro, tá levando um prejuízo aqui muito grande. Bom, gente, é sempre importante fazer as suas compras de acordo o mais próximo do que? Do valor patrimonial da cota. Esse aqui, ó, é o preço justo a ser pago pela cota. Se você paga mais caro do que ela vale, uma hora alguém vai fazer arbitragem aí e você pode ficar na mão. Vamos ver os demais gráficos? Bom, os indicadores, melhor dizendo. Olha, nós temos aí, ó, nos últimos 12 meses aqui, ó, uma desvalorização, tá bom? De nada mais, nada menos que 31,28%. Muita coisa, né? Só no esse mês atual aqui, ele já caiu 0,25%. Okay? Esquece de dividend yield. Dividend yield é a última coisa que a gente olha, tá bom? Vamos olhar o gráfico? Ó, o gráfico de hoje, no fundo, ó, ele começou com uma leve alta, tá vendo? Ele começou bem aqui nesse ponto, tá bom? E ele subiu, pode ver que ele ficou subindo, descendo, ó, né? Ficou assim, ele ficou assim, ó, subindo e descendo aqui, bem nessa parte. Depois ele caiu, né? Ele acabou caindo. Deixa eu tirar essa parte aqui. Ele acabou caindo e ficou lateralizado. O que é lateralizado? Tá vendo aqui, ó? Ele acaba não passando dessa faixa. Ele acaba mantendo as mesmas posições. Ele não bate nem no teto e nem vai abaixo, né? É como se fosse um teto ali que tem, né? Ele fica lateralizado. E depois, obviamente, ele acaba caindo um pouco. Tem um despenco muito forte e depois ele sobe. Bom, mas nos últimos... Isso foi hoje. Nos últimos 5 dias, olha só. Tá subindo e caindo muito forte, né? Muito forte. Vamos olhar nos 6 meses. 6 meses, vamos ver como ele tá. Olha só, 6 meses ele só tá caindo, né? Ó, subiu um pouquinho, caiu, despencou, chegou a ter uma recuperada, mas depois ele caiu novamente. Isso tá mostrando que o fundo tá em tendência de queda. Vamos ver nos últimos 1 ano. Em 1 ano, como que tá o fundo? Gente, o fundo tava batendo lá, olha só, o fundo tava realmente muito alto. Olha o valor que tá aqui do lado, aqui, ó. 116, quase batendo em 116 reais a cota. De repente, olha só essa queda aqui, ó. Muito expressiva, mano. De praticamente 116, caindo para baixo de 90 reais. Né? Olha só aqui do lado, aqui, ó. Né? Ele tá abaixo, né? Então uma queda bem forte. Vamos lá, vamos ver mais os demais indicadores. Bom, o PVP nós já percebemos, tá bem abaixo. O valor do dividend yield está caindo. Olha só, o valor do patrimônio também. E temos bastante cotistas nesse fundo, né? E aí me espanta um pouco, porque tem muitos cotistas nesse fundo, e qual deve ser a questão? Eu acho que eles estão muito à procura disso daqui, ó. Só olhando isso daqui. Dividend yield. Vamos ver como ficou o dividend yield dele? Olha só, aqui temos uma coisa muito importante que eu acho, pelo menos o fundo é bom, né? Olha só, o fundo faz parte do IFIX, ele tem uma renda média nos últimos 24 meses
de 99 centavos, um bom dividendo, tá bom? E a liquidez, isso aqui para mim é mais importante, olha só, mais de R$1 milhão sendo negociados todos os dias, né? Nos dias de que tem pregão, obviamente. Isso daqui é sensacional, muito diferente de outros fundos aí, né, mano? Só negociam alguns R$1.000 aí, nem sei se é assim que se fala, mas alguns milhares, melhor, uns milhares de reais. Então, esse fundo tem uma liquidez, na minha opinião, bem melhor ainda do que muitos outros que a gente já falou aqui, tá bom? E aí, tem um comentário, deixa eu só pegar aqui o último, vamos falar aqui sobre o dividend yield, só para a gente pegar, ó, o dividend yield que foi do ano de 2021, foi pago R$ 11,85, e nesse mês, tá pagando R$ 5,34. Basicamente, a gente já passou da metade do ano e só pagou R$ 5,34. Talvez chegue próximo dos R$ 11, mas não bata 11, bata R$10 de alguma coisa, né? Vamos ver. No dividend yield não tá nada ruim, sem imposto de renda, gente, tá um excelente. Bom, vamos abrir o relatório gerencial dele? Vamos abrir. Bom, abrimos aqui o relatório gerencial, né? Olha, a primeira coisa que eu gostaria de destacar no relatório gerencial é isso aqui, ó. Você tá acompanhando na telinha? O objetivo do fundo. O fundo, aqui ó. O fundo foi criado com o objetivo de adquirir agências, olha só, agências e centros administrativos do Banco do Brasil, para alugá-los para o próprio Banco do Brasil, pelo prazo inicial de 10 anos, ou seja, contratos atípicos, proporcionando aos cotistas renda mensal advinda da locação. O fundo possui 64 imóveis, o que é muita coisa, gente. É muita coisa. É muita. Localizados em diversas regiões do Brasil. Bom, o que me faz ficar muito receoso sobre esse tipo de informação e sobre o objetivo e estratégia. Você só tem um inquilino. Se esse único inquilino sair, o que acontece com o fundo? Acabou o fundo, né? Bom, mas o fundo ainda existe, enfim, eu não estou entrando no metro, é algo para se pensar. Porque quando você tem um único inquilino, você está assumindo um risco muito grande. Você tem muito patrimônio, muita centralização em um lugar só. Então, para mim, entendendo aqui como poderia, será que um perfil de conservador dentro, que é mais conservador dentro dos fundos imobiliários, será que ele deveria adquirir um imóvel desse? Acredito que não. Vamos pegar um perfil moderado. Será que o perfil moderado poderia ter um fundo desse? Talvez. Isso ia depender muito da questão da composição da carteira, tá bom? Ele pode ter como se fosse uma pimentinha. Imagina um prato. No prato você coloca um pouco de arroz, você coloca um pouco de salada, um pouco de feijão. Às vezes você coloca duas misturas, né? Aquela misturinha aqui, um pouco mais saborosa, aquela que sobrou ontem, essas coisas. Você monta a sua carteira de investimentos como se fosse um prato. E às vezes, você vai lá, e o pessoal que gosta de pimenta, vai lá e coloca um pouco de pimenta para dar aquele sabor. Eu entendo que esse tipo de fundo imobiliário seria exatamente para isso. É aquela pimentinha que dá aquele gosto maravilhoso, que fica irresistível, porque ele na minha opinião, ele é bem arriscado. Só tem um inquilino, por mais que ele tenha 64 imóveis, se esse inquilino resolve cancelar os contratos todos. Lembrando que nós estamos no mundo digital, gente, né? Agência, quem quer ir para agência? Quem quer? Hoje, ir para agências bancárias é sinal de atrasado, né? Putz, eu tenho que ir na agência para resolver um problema. Então tem um pouco disso, tá criando-se um consenso a respeito sobre isso. O Nubank, por exemplo, é um banco que você não tem agência. Bari, Inter, tem vários bancos que não tem agência. Então aí se destacando no mercado. Bom,
Não vejo muito sentido mais essa lógica de entendimento. Mas, é claro, há 10 anos, você tem um fundo logado para 10 anos, você tem muito tempo para trabalhar, muito tempo para ainda ver o mercado mudando e se posicionando cada vez menos, equilibrando, fazendo balanceamento, tá bom? Então fica aí a respeito do que eu acredito sobre o fundo, a estratégia. Não quer dizer que está certo ou errado, tá bom? Só dizendo que eu vejo já com algum receio. E o perfil agressivo, Bruno? Será que deveria ter? Eu acho que deveria ter na mesma proporção do que o moderado. Tem que ser aquela pimentinha, aquela coisa ali que a gente coloca só para ter um dividendo diferente, que dá um sabor diferente, mas sempre olhando, porque ele pode crescer, ele pode diminuir e você chegar no prejuízo. Vamos ver mais aqui do fundo? Bom, o fundo aqui, ó, nota do gestor, vamos pegar aqui. Ó, as tratativas continuam com o Banco Brasil para a possível renovação de contratos de locação de 6 imóveis. Eu vou falar isso sobre o fato relevante com maior riqueza. Não renovados em agosto de 2021. Trata-se de uma análise de negociação bastante complexa, envolvendo diversas áreas de negócio do locatário. Olha só, 6 ele já não quis renovar. Será que ele quer realmente renovar? Se foi em agosto de 2021, essas áreas já estão disponíveis para ser alugadas. Será que realmente vai voltar o Banco do Brasil lá, depois de tanto tempo? Quase um ano fechado? Bom, em paralelo, os 6 imóveis estão disponíveis para o mercado para venda ou locação. Pelo jeito, talvez não sejam... não estamos vivendo um melhor momento da economia, mas parece que ninguém quer comprar, né? Quase um ano para venda ou locação e ninguém quis ainda. Bom, vamos falar aqui. Aqui vai acabar repetindo o que a gente já viu lá no site. Rendimento que vão pagar esse mês de 89 centavos, dividend yield aí, mensal de 1,11%, que é excelente, muito bom, top, ok? Bom, falando do valor patrimonial, PVP, vamos para o próximo. Olha aqui, o resultado em rendimentos. O fundo apresentou um resultado de 91 centavos por cota no mês. A distribuição declarada para o mês foi de 89 centavos por cota, representando 98% do resultado. Proporção do resultado distribuído em forma de rendimento no semestre atual é de 98%. O semestre acabou de começar, então tá tudo certo. Ele ficou com alguns centavos em caixa e tá tudo certo aí, né? Ele tinha só a obrigação de distribuir 95, distribuiu 98, tá tudo bem. Ó, negociação no mercado, evolução da cota patrimonial e cota de mercado e PVP. A cota de mercado fechou ao mês em 80,25, representando uma variação de 4,14% frente ao mês anterior. O PVP atual está em 0,80, indicando que a cota do mercado está 20% abaixo do valor patrimonial do fundo. Ou seja, quem acabou comprando lá na alta, 115, está mais de 30% negativo, ok? E quem estava com o seu PM dentro do preço justo, está aí perdendo 20%. E aí, justamente, vamos dar uma paradinha aqui. Aqui vem justamente uma pergunta do inscrito. Ele fala assim, tá, Bruno, com esse dividend yield que ele pagando 1,11%, será que isso vai fazer a cota subir? Isso pode fazer a cota subir, mas o mercado não está avaliando isso e também é o que eu acho. Não é o suficiente para subir. E aí não é uma questão só do fundo ter um inquilino, não é questão de ter uma vacância, não é questão disso. É questão da macroeconomia mesmo. Muitas pessoas estão tirando o seu dinheiro da renda variável e colocando na renda fixa. Eles colocam na renda fixa, a Selic está batendo em 13, é alguma coisa, vamos colocar assim, porque geralmente o pessoal atrela o CDI não bate a Selic, né, ele fica um pouquinho abaixo. Se você tirar 15% aí da tributação, vai cair para 11%. Então tem muita gente que fala assim, eu prefiro ter uma rentabilidade de 11%, mas está fixo, entendeu? Eu vou receber isso. Eu vou ficar variando, passando aí por exemplo, no fundo imobiliário, e aí perder momentaneamente, porque você só perde se você vender, ok? Momentaneamente, os papéis estão valendo aí com 20% a menos.
Então isso, para muitas pessoas, é ruim e eles acabam saindo da renda variável e indo para a renda fixa. E é claro, se acontece essa queda, essa saída, fica muito difícil valorizar, entendeu? O cara que tá lá na renda fixa querendo garantir 11%, ele não vai querer sair porque subiu no mês 1,11%, tá bom? Então, por enquanto a inflação não cair e a taxa Selic cair, enquanto isso não acontecer, os fundos de tijolos vão sofrer com muito desconto, tá bom? E aí fica a estratégia. Se você entende que essa é uma estratégia muito boa para sua carteira, para sua estratégia de investimento, você pode comprar agora, né? Dentro da sua estratégia, isso aqui não é indicação de compra e venda, mas é dentro de uma estratégia. Se está 20% mais baixo, é uma questão de lógica, e ele vale 20% acima, vou fazer um PM baixo. Quando o mercado se estabilizar, ele vai bater 20% acima. Então eu vou ganhar proporcionalmente aquilo que eu investi. Isso é especulação, isso não é garantia de rentabilidade, mas é possível você aí ganhar 20% de rentabilidade só na valorização das cotas. Quem sabe? Isso vai depender muito do seu perfil de investidor, tá bom? Então já fica a resposta para o inscrito. Aqui embaixo a gente já está vendo aqui onde está distribuído, né? E o relatório já termina dando os endereços aqui. Bom, é isso, pessoal. Não quero me delongar muito. Vamos falar já o fato relevante dele e vamos aí para nossa sexta-feira. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar do fundo BPPO11, né? Bom, o fundo vem comunicar aos cotistas do fundo e ao mercado, né? Porque a gente já acabou lendo aí no relatório gerencial, mas vamos colocar aqui um pouco mais de detalhes. A gestora BV, ele dizendo, né, informa que o Banco do Brasil, locatária dos imóveis de propriedades do fundo, comunicou a intenção de não renovar o contrato de locação de 2 imóveis, cujos prazos se encerram em novembro de 2022. Já tem 6 que não foram que fecharam o contrato em agosto, e agora tem mais 2. Sendo uma lá na rua Espírito Santo, 731, localizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o outro na rua Bom Pastor, 153, localizado na cidade de São Paulo, ok? Em paralelo, a BV segue negociando com o Banco do Brasil a renovação dos contratos de locação dos 4 imóveis do fundo, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, cujos prazos das respectivas locações igualmente se encerram em novembro de 2022 e que também não foram objeto de renegociação estabelecido com o locatário em agosto de 2021. Então olha só, lá nesse fato relevante fala de 4 imóveis, né? Mas lá no relatório gerencial falou 6. Talvez eles estejam já juntando esses 4 com os 2. De qualquer forma, é uma agência que fica lá na rua Libero Badaró, em São Paulo. Não conheço. A Presidente Tiradentes, 410, em Curitiba. Outra agência na Avenida Presidente Vargas, 248, lá no Belém do Pará, terrinha do meu pai. Olha só. Na rua Tamaiós, 731, em Belo Horizonte, terrinha do meu avô, né, que Deus o tenha. Então são esses 4. Bom, temos aí 6 fundos com problemas, que não foram renovados, 4 que não foram renovados, 2 que vão vencer e o Banco do Brasil, a princípio, não está querendo fazer renegociação. E aí o fundo, como ele tem um objetivo só com o Banco do Brasil, ele está tentando renegociar com ele. Bom, agora são 6. E os próximos vencimentos de outros contratos, será que vão ser renovados? Como eu disse, agência bancária, quem vai para a agência bancária hoje em dia? Bom, meu nome é Bruno Silva, obrigado por assistir o vídeo, curte, compartilha, deixa suas dúvidas aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.